Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós temos uma palavra para você. Provavelmente alguns vão estar assistindo depois. É simples, mas a Bíblia é simples, as coisas de Deus são coisas simples. E é na simplicidade da palavra do Senhor que eu trago a ti uma palavra de esperança, de salvação, simplória, mas veraz, verdadeira. Aqui no Evangelho do Evangelista Mateus, no capítulo 8, eu tenho uma palavra. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero aqui convidar você a estar conosco amanhã aqui na Assembleia de Deus de Juiz de Fora em Queimados. Amanhã é o nosso culto de homens, mas é para todos. Os homens vão estar dirigindo, mas o culto é em adoração ao nosso Deus. E eu quero lembrar que estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo em nome de Jesus. Aqui, no Evangelho redigido pelo evangelista Mateus, no capítulo 8, partindo do versículo 1, diz assim a Bíblia: E descendo Jesus do monte, e o Senhor Jesus orava no monte, por quê? Porque segundo aquilo que a Bíblia relata lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 45, o Senhor Jesus, ele se indignou por ver o templo, a casa do Pai Celestial, sendo feita de covil de ladrões. Ali as pessoas comercializavam, porque segundo a lei, as pessoas que vinham de longe cultuar, elas tinham que trazer a moeda que circulava no templo. E ficavam ali os cambistas. Os cambistas faziam trocar a moeda de longe pela moeda do templo. E eles ganhavam muito dinheiro com isso. Também ficavam aqueles que vendiam bois e ofertas para o sacrifício com a intenção de ganhar dinheiro. E o Senhor Jesus não tinha possibilidades de orar no templo. Não que tenhamos nada contra a oração no templo, mas no monte. Mas o monte não tem nada. Não existe monte da resposta, não. A resposta vem porque você clama a Deus no monte. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Por isso Jesus descia, orava. E ele estava descendo do monte. E ele foi seguido de uma grande multidão, e as pessoas queriam cura, as pessoas queriam provisão. Mas às vezes alguns se destacavam, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando o culto é verdadeiro, quando é uma coisa feita, voltada à glória do nome dele. E segundo a Bíblia, aproxima-se dele um leproso. E eu quero convidar você a refletir sobre isso, porque a lepra, ela trazia alguns desconfortos para o doente, como no caso a discriminação. O leproso era discriminado. As pessoas discriminavam os leprosos. Eles não ficavam no meio da sociedade, eles ficavam no vale dos leprosos. Mas esse quebra aqui o protocolo e se aproxima de Jesus. E isso me chama muito a atenção, porque há pessoas que pensam que não pode vir para a igreja porque tem defeitos. Não pode vir para a igreja porque ainda está em pecado. Se tem alguém que acha com demasia na igreja defeitos, o lugar de se procurar defeitos é na igreja. Eu lembro que Jesus disse uma vez que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, se a gente quer achar um enfermo na fé, é só vir para a igreja, porque a igreja é um hospital. E eu acho esse leproso, lembrando, e para corroborar com aquilo que a gente está dizendo aqui, a lepra simboliza o pecado, porque a lepra, ela não dói. Aonde
a pessoa está acometida da lepra, ele não sente dor, é anestésico, assim como o pecado também não dói. A lepra fazia com que os leprosos se afastassem de Jesus, se afastassem da sociedade. E em detrimento a isso, eles tinham dificuldades. Mas esse aqui, ele se encheu de coragem. Ele chamou a atenção porque ele se aproxima de Jesus para quê? Diferente da multidão, ele não foi fazer outra coisa sem antes adorar a Deus. A Bíblia diz que ele o adorou, que ele adorou a pessoa do Senhor. Eu lembro quando o Senhor Jesus disse que nós o acharíamos quando buscasse a Ele de todo o coração. Lá no capítulo 6, no versículo 33, Jesus diz uma coisa interessante, que era para primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, as coisas que ele mencionava no texto de Mateus, lá próximo ao versículo 33, no capítulo 6, ele dizia de coisas terrenas. E as pessoas se aproximam de Jesus em busca de solução de coisas dessa terra. Mas esse não. Ele foi adorar o Senhor Jesus. Ele primeiramente adorou o Senhor Jesus. E o interessante é que, adorando, ele diz, Senhor. Isso me traz uma reflexão muito forte. Paulo diz que, portanto, vos quero fazer entender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Mas ninguém pode chamar Jesus de Senhor senão pelo Espírito. Esse leproso teve uma revelação de Deus, que Jesus não era, que ele é Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele teve essa revelação e denomina Jesus como Senhor. Quando alguém era denominado Senhor, não era pela idade, mas era uma associação de alguém que tinha servos. Ele entendeu, ele reconheceu o senhorio do Senhor Jesus. Aí ele faz uma conotação interessante. Se tu quiseres, e precisamos entender isso aqui, a Bíblia diz que essa é a confiança que nós temos no Senhor. Que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. É vontade de Deus conceder a você as ricas e copiosas bênçãos para a sua vida. Se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus é dermatologista. Ele é médico especializado em todas as patologias. Ele cura todas as enfermidades. O Salmo 103 diz assim, bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porque é Ele quem perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades, é Ele que enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renova. Ele faz. E o leproso teve essa revelação. Ele estava diante de alguém que primeiramente era Senhor, era o Senhor. Subsequentemente, a gente faz aqui lembrar daquilo que ele fez, daquilo que ele mencionou. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. O interessante é que Jesus tem uma resposta para ele. As atitudes do leproso, do anônimo, mexeram com o coração de Jesus. De certo que ali tinha pessoas da alta sociedade, pessoas que precisavam ser curadas, porque assim como Deus, as enfermidades também não fazem acepção de pessoa, ou de pessoas. O rico fica doente, o pobre fica doente, e o Senhor Jesus cura a quem Ele quer. E o cego fez esse reconhecimento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o Senhor Jesus teve uma pronta resposta para aquele leproso. A bem da verdade, existia a lei do leproso. O leproso, no dia da sua purificação, ele se dirigia aos sacerdotes, e os sacerdotes iam atestar a cura daquele leproso. Mas esse não. Para esse, ele recebeu um tratamento VIP do médico Jesus. Esse
A graça o fez ter um plano de saúde celestial. Esse, com a sua adoração, ele mexeu com o coração de Deus. Esse, com a graça que Deus lhe concedeu, ele ouviu do Senhor Jesus a seguinte palavra: eu quero ser limpo. Eu me dirijo a ti. Eu me dirijo a você que vai ouvir essa palavra, porque existem muitas coisas que a gente não tem ciência, mas o Senhor Jesus e você sabe daquilo que você precisa ser limpo, daquilo que você precisa ser curado, daquilo que você precisa ser curada. Existem algumas patologias da atualidade, como a depressão, que é a doença do século, e se você me perguntar o que ameniza a depressão, eu te diria muitas coisas, muitos remédios, muitas coisas elaboradas por essa grande comercialização de remédios. Mas se você me perguntar da cura da depressão, eu te digo, o Senhor Jesus, ele pode. E ele quer te curar. Você que vai me ouvir posteriormente, quem sabe você tem alguma dificuldade, algum vício, está preso a alguma coisa dessa terra, e diga para o Senhor Jesus, reconheça ele como o Senhor da sua vida, reconheça ele como o seu Salvador, e eu quero convidar você a refletir sobre o seguinte: você foi feito por Deus. Deus lhe deu concessão de vida com a intenção de ser adorado por ti. Adore-o. Exalte o nome dele. Chegue a ele com reverência, com temor e com tremor. Se aproxime dele. Ele quer que você adore a ele. Ele quer que você o reconheça como seu Senhor. E ele pode te limpar. Ele pode te curar. Ele pode reverter esse quadro, essa situação. Ele pode mudar a história da sua vida. O seu querer está sob o querer do Todo-Poderoso. A sua vontade está debaixo da vontade do Deus soberano. E o leproso reconheceu isso. E Jesus se dirigia a ele com propriedade e falava com convicção. Ele mexeu com o coração de Deus. Eu quero, disse o Senhor Jesus. E ele está dizendo para ti hoje, aqui, agora. Ele quer não só te curar, ele quer não só te salvar, mas quer te abençoar de forma grandiosa. O Senhor é poderoso para trabalhar em todas as áreas. Se você me falar de advogado, que você precisa de advogado, a Bíblia diz que é para você não pecar, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Médico, ele é médico. Esse texto lido por mim, mencionado por mim, prova o Senhor Jesus como médico. E ele é também engenheiro, porque ele fala de construção, ele fala de casa firmada sobre a rocha. Ele é especializado em todas as áreas, ele pode todas as coisas. A Bíblia diz de momentos difíceis mencionados por Paulo. Paulo diz que ele sabia ter abundância, ele sabia padecer necessidade, ele sabia estar alegre, ele sabia estar triste, porque ele podia e pode, você também pode, todas as coisas no Senhor. Olha que coisa profunda aqui. Você precisa reconhecer o senhorio de Deus, a grandeza de Deus, e dizer com convicção, e aproximar-se dele, e adorar a ele, e reverenciar a ele, posteriormente, entender o querer do Senhor para a sua vida. Eu lembro de um poeta que existia aqui na Baixada Fluminense, eu não sei se existe ainda, e ele cantava: você está sofrendo porque quer. Aceite hoje a Jesus de Nazaré. Então eu convido você a pensar. Sei que muitos têm me ouvido aqui, de certo que eu irei respondê-los depois, mas eu quero convidar a você a se aproximar de Jesus. Convidar a você a ter intimidade com Jesus, a adorar a Jesus, a exaltar o Senhor. E Ele vai resolver as demais coisas. Que Deus abençoe você. Trago hoje uma palavra sucinta e trago de Deus uma palavra abençoadora para a sua vida. Deus te abençoe. E amanhã
às 19 horas, impreterivelmente, eu estou aqui com as portas abertas e convido você a estar conosco. Sem mais para o momento, que Deus continue lhe abençoando demasiadamente. Pastor Márcio Lopes, a paz do Senhor Jesus e os demais que aqui estão, que o Senhor continue vos abençoando. Amém, gente? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos abençoar aqueles que estão ouvindo e que posteriormente vão ouvir essa live. Que o Senhor possa nos permitir trabalhar em intimidade com o Senhor, adorar ao Senhor e também alcançar da tua mão poderosa as bênçãos que os mesmos têm te pedido. Essa é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique com Jesus. Fique aí que eu já respondo você. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.